Quem estava em frente à tela na noite de sexta-feira percebeu algo. Algo estava dando errado. Primeiro o ouro despencou e, em poucas horas, trilhões de dólares em valor de mercado evaporaram. Em seguida, a prata começou a cair e sofreu quedas de até 40%. Era como se não fosse um metal precioso, mas sim uma meme coin. Caiu de forma muito brusca. Nossos portos seguros balançavam. Seria a Terceira Guerra Mundial, mas o Bitcoin se manteve firme no início. Mas no sábado, os arquivos Epstein foram liberados e o Bitcoin também começou a despencar. Nomes, conexões, documentos e a palavra Bitcoin repetida várias vezes. O Bitcoin também não aguentou isso, ele também começou a cair fortemente. Houve um pânico no mercado. Será que foi o Epstein quem criou o Bitcoin, na verdade? Será que tudo isso era uma ilusão? No final, tudo caiu. Ouro, prata. Mas será que essa queda foi apenas uma realização de lucros ou já era um sinal de topo? Neste vídeo, vamos falar sobre tudo isso. Por que caiu? A queda pode continuar? Ou será que tempos melhores voltarão para os mercados de investimento? Então, vamos agora. Podemos dizer que está acontecendo um apocalipse financeiro no mundo, porque o ouro teve a queda mais acentuada dos últimos 150 anos. Em poucas horas caiu cerca de 15%, pessoal, e eliminou 6,2 trilhões de dólares em valor de mercado. Olhem só, o mercado de cripto, sobre o qual falamos dia e noite, gravamos vídeos, corremos atrás, existem milhares de moedas, o valor de mercado total de todas elas, vamos conferir aqui. Veja, caiu para baixo. O valor total, pessoal, agora é de 2,57 trilhões de dólares. Só o ouro, ao cair, evaporou 6,2 trilhões de dólares. A diferença entre eles é tão grande, a agenda estava extremamente cheia. Primeiro disseram que os IBB atacaram o Irã, ou que iriam atacar. Anunciaram o novo chefe do Fed, esperado moderado, mas agressivo, e logo liberaram os arquivos Epstein. A agenda está cheia. Vivemos um caos e falaremos disso. Antes de começar, peço algo a vocês. Vocês podem nos apoiar curtindo este vídeo, se inscrevendo no canal e, o mais importante, os comentários de vocês são muito valiosos, amigos. Agora, enquanto o ouro fazia esse movimento, a prata disse: "Eu já sou o dinheiro do diabo." É assim que dizem, né? Prata é o dinheiro do diabo. Teve uma queda de 38%. Ou seja, imagine, alguém que comprou 100 mil dólares de prata de repente ficou com 62 mil dólares na mão. É algo muito sério, ou seja, derreteu em poucas horas. Foi como se tivesse entrado em uma operação alavancada. Mas havia um indicador assim, já mencionei isso de vez em quando nos vídeos. De A a Z, na minha vida pessoal, todo mundo ao meu redor começou a perguntar como comprar prata em gramas, como abrir uma conta de prata no banco. Eu me lembro de algo parecido em 2021. Todo mundo perguntava sobre altcoins, pessoal, e aquilo já era o final do rally de alta das altcoins. E depois veio o colapso. Com a prata aconteceu algo parecido. Todo mundo está perguntando sobre prata. Olha, essa prata não resolveu o câncer no mundo, ou seja, subiu muito rapidamente. Eu sempre digo, tudo bem, a prata é um metal precioso. Usamos em muitas indústrias, em todos os produtos relacionados ao futuro. Farei um vídeo em breve sobre onde a prata é utilizada, sendo por vezes mais valiosa que o ouro. Suas aplicações são vastas. Vou explicar isso nos próximos vídeos. Mas claro, isso não significa que ela vá multiplicar de 4 a 10 vezes de uma hora para outra. Subidas muito acentuadas, como sempre digo, podem ser seguidas de correções igualmente bruscas. Ou seja, isso também pode ser uma realização de lucro. Pode-se ver o topo, realizar o lucro e depois continuar, ou o topo pode se formar ali. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre isso também e, justamente quando dissemos que o Bitcoin estava se mantendo firme, finalmente desta vez estava firme. Depois vieram à tona os arquivos Epstein e o Bitcoin desabou. Quer dizer, será que os altcoins tinham alguma fita com o Epstein? Não, mas a palavra Bitcoin aparecia muito nos e-mails do Epstein. Vou compartilhar informações importantes sobre isso com vocês em breve. Agora, aqui, pessoal, vejam, vocês estão vendo os gráficos de ouro e prata. Uma queda de 38% em um único dia e, em 48 horas, uma queda de 16%. Em 24 horas, ou seja, em um dia, uma queda de 14 e 15% no ouro. Ou seja, eu fui pesquisar, não aconteceu recentemente, não aconteceu nos últimos 150 anos. Um evento que não aconteceu em 150 anos, talvez porque eu comprei ouro e prata e aconteceu. É assim que os mercados funcionam. Baleias e o smart money miram no seu dinheiro. E note que esse caos sempre ocorre na sexta-feira. No último ano, houve caos nas sextas com o mercado fechando no fim de semana. O que houve? Dois motivos. Primeiro, os Euará atacaram ou vão atacar o Irã. Navios foram enviados e haverá um grande problema. Pode estourar uma guerra regional. O Irã também disse, eu ataco os países ao redor. Mas pode ser que os Ebutimões tenham desistido dessa ideia. Isso faz o ouro recuar. Porque se não houver caos e guerra, o preço do ouro não sobe rapidamente. Isso é uma coisa. Mas há uma segunda possibilidade ainda mais forte por trás desse movimento do ouro. Ou seja, além dos arquivos Epstein, tem também o seguinte: Trump não quer o Powell, pessoal. Falamos sempre sobre isso e, em meados de maio de 2026, o mandato do Powell termina e dizem que ele vai sair. Por que ele não quer o Powell? Porque ele aumenta muito os juros ou não os reduz o suficiente.
E todo mundo esperava isso do Trump. Todos esperam um presidente do Fed que seja a favor de juros baixos e goste de afrouxamento monetário. Veio um presidente do Fed, Kevin Warsh, que atuou entre 2006 e 2021. Ele sempre se manteve distante das políticas monetárias expansionistas. Ele achava que o Fed demorou para levar a inflação a sério. Ele acredita que o afrouxamento cria bolhas e defende uma postura rígida pela credibilidade. Ele é visto como uma continuação de Powell. Isso chocou os mercados, o que acabou derrubando as criptos e o ouro de forma muito forte. Porque talvez os juros não vão cair. Se os juros não caírem, se não houver afrouxamento monetário, por que o ouro subiria? Porque quando a inflação é controlada, por que o ouro subiria? Isso criou um efeito de choque nesse mercado. Alguns disseram, se o Trump já escolheu esse cara, então ele vai aceitar a virada dos juros. Alguns disseram, não, esse cara vai continuar fazendo o que sabe e vai manter as políticas monetárias rígidas. Isso é um cenário ruim para todos. Para as criptos, o cenário é pior. Se ouro e prata lucram, ninguém questiona. Se param, todos perguntam o porquê. Ou seja, sobe 10, 20 ou 25% em um mês. Ninguém pergunta por que está subindo, mas quando cai 14%, dizem, como o ouro faz isso? Dizem, acerta a emoção aqui, mas eu falei do Smart Money há pouco. Smart Money são grandes volumes de dinheiro geridos por quem administra altas quantias. O capital flui como rebanho, transferem-no, lucram e seguem adiante. Agora, nesse Smart Money não existe emoção. Ou seja, o que nós fazemos, por exemplo. Se a prata quadruplicar, por exemplo, eu consigo comprar o carro dos meus sonhos. Essa é uma decisão emocional, distante da racionalidade. Mas o Smart Money não faz isso. O Smart Money diz, se o alvo na prata bater $120, eu vendo e recompro a 80. Se o alvo no ouro for atingido, não faz sentido manter. Vendo e recompro na queda. O Smart Money age com razão, sem emoção. Ou seja, às vezes eu digo que o ouro pode cair, pessoal. Digo que não vai subir para sempre. Já tuitei que isso prendeu pessoas por 10 anos. O Smart Money não xinga. Ele considera isso, pois já vimos no passado. Veja, já expliquei isso várias vezes antes. Olha, para o ouro voltar ao topo que atingiu em 2011, pessoal, levou até 2029. No caso do que aconteceu nos anos 80, levou 25 anos. Ou seja, você compra ouro e só depois de 25 anos ele volta ao nível em dólares que você comprou. Ao se apegar emocionalmente aos investimentos, você acaba se sentindo ofendido. Mas não deveria ser assim. O ouro é muito valioso. Sim, vamos mantê-lo em nosso portfólio, mas os níveis de compra são muito importantes e precisamos saber vender quando chegar a hora. Quero explicar de forma um pouco mais clara. Por exemplo, pense em uma carteira de investimentos. No total, digamos que você tenha uma pequena casa para alugar, ações na bolsa, títulos e ouro, além de criptomoedas. Agora, aqui o ouro deve representar entre 20% e 30%. Ou seja, entre 20% e 30% do seu patrimônio total pode ser em ouro. E o que você precisa fazer? O ouro, de repente, dobrou, até triplicou de valor. Ou seja, aqueles 30% seus viraram 90%. Nesse caso, você pode sair do ouro e investir na bolsa. Invista parte em renda fixa ou imóveis. Isso é diversificar. Não venda todo o ouro. O objetivo é reajustar sua participação para 30%. O Smart Money faz isso dessa forma. Ou seja, se uma fatia, como a do ouro, estava em 20% e de repente subiu para 60%, eles vendem e voltam para 20%. Essa é a lógica, pessoal. Ou seja, sim, os metais preciosos podem continuar subindo. Aliás, você pode comprar facilmente metais preciosos como ouro, prata e paládio pela Binance. Link na descrição para bônus de $600 e 20% de desconto. Ou use o código QR. Por que o ouro sobe? Vamos analisar. Bancos centrais compram ouro sem parar. O domínio do dólar no mundo está diminuindo. China, Rússia e o leste deixam o dólar pelo ouro. Há risco de guerra mundial e altos riscos geopolíticos. Com a impressão desenfreada de dinheiro fiduciário, o ouro sobe pela inflação. Parece que o ouro vai subir ainda mais. No médio a longo prazo, parece que vai subir, pessoal. Então, essa queda foi uma realização de lucro ou vimos o ponto mais alto dos próximos 3 anos? Ainda é muito cedo para dizer isso, mas posso dizer o seguinte. Professor, eu tenho $10.000 e quero comprar ouro. O que posso fazer? Você pode fazer o seguinte. Investir $10.000 de uma vez é arriscado. Se dividir em 10 meses em compras escalonadas, você começa agora. Se o preço cair, sua média diminui. Se subir, você já lucra. É mais seguro, pois o preço está muito volátil. Subiu muito em um período muito curto e pode subir ainda mais. Não estou dizendo que este é o topo, mas é muito difícil entender isso agora. O mais seguro no momento é a compra escalonada. Por isso, isso vale tanto para o ouro quanto para a prata. Aconteceu algo no Bitcoin que não era visto há 8 anos, pessoal. Em 2018, vocês estão vendo agora o gráfico mensal, o Bitcoin caiu 4 meses seguidos. Isso não se repetia há 8 anos e agora estamos em 2026. Muito tempo se passou e novamente houve uma queda de 4 meses.
Agora, no quinto mês, o Bitcoin também fechou em vermelho. Isso não é algo que acontece com frequência no Bitcoin. O que acontece a seguir? Depois que acendemos aquelas luzes vermelhas, vejam só, amigos, o Bitcoin passou de 3 mil dólares para 50 mil dólares. Apresentou um crescimento geométrico muito significativo. Agora, ao analisarmos muitos dos dados, vemos que sim, esses podem ser os pontos mais baixos para o Bitcoin, de fato. Então, sabe, você poderia começar a minerar ou ir acumulando Bitcoin aos poucos. O Bitcoin é valioso, pessoal, mas por que seu valor caiu por causa dos arquivos de Epstein? É isso que vamos analisar agora. Ora, o primeiro escândalo começa assim. Agora temos o fundador do Napster. Napster, eu acho, é o nome do aplicativo. Esta é uma plataforma de compartilhamento de arquivos e músicas ponto a ponto. Não ficou muito famoso na Turquia, mas ficou famoso no mundo todo. Foi Parker quem criou, e era algo que gerava dinheiro para quem usava. É como uma versão de compartilhamento de arquivos do Bitcoin, mas a lógica é parecida. É aí que surge esse papo. Tipo, converse com o Parker, converse também com o Elon Musk, e eles estão falando sobre o ano de 2009. Vamos encontrar algo financeiro descentralizado e impossível de rastrear. Vamos encontrar uma solução. Porque o que eles fazem é algo ruim. Eles estão procurando uma desculpa para si mesmos. Aliás, não acho que o Elon esteja envolvido nisso. Porque o Elon realmente lutou muito para que os arquivos do Epstein viessem à tona. Se esforçou bastante e agora ele diz que sim. O nome dele aparece nos e-mails. Mas de forma alguma ele foi para a ilha, nunca entrou no avião e agora ele diz que quer que haja julgamento e que as pessoas sejam punidas, que os maus sejam punidos. Acho que o Elon também exerceu uma pressão muito séria para que esses arquivos fossem publicados e conseguiu nisso. E foi algo bom. Os maus precisam ser punidos. Agora voltamos ao assunto novamente. Daqui surgiu aquele papo. Foi o Epstein que armou tudo isso? Começaram a dizer que o Satoshi, na verdade, era um amigo próximo do Epstein e o Bitcoin entrou em colapso, desabou. Mas há uma certa inconsistência aqui. Essa conversa é do verão de 2019. O white paper do Bitcoin saiu em outubro de 2008 e, em janeiro de 2009, o Bitcoin já funcionava. Já existia como meio de pagamento. Por isso, é uma notícia meio inventada, pessoal. Em outra imagem, também foram compartilhados alguns e-mails alegando que os fundadores do Bitcoin foram financiados pelo Epstein. Mas também há muitos e-mails falsos circulando por aí, primeiro ponto. Segundo, eu verifico as coisas sobre o Epstein, porque, por exemplo, tem coisa sobre o Michael Saylor. Eu não saio acreditando de cara. Olhem, quando acessamos o Justice Cove, podemos ver esses arquivos diretamente. Vejam, e eu mesmo analiso por aqui. Há muitos e-mails falsos, mas também existem os verdadeiros. Por exemplo, aqui tem algo sobre o Michael Saylor. Vejam, diz, Saylor é um completo nojento. Neste arquivo, ele é descrito como um verdadeiro pervertido, um zumbi viciado em drogas. É assim que ele é definido no e-mail, nesses arquivos do Epstein, e isso acabou gerando um certo clima de pânico no mercado. E depois o Bitcoin caiu para 75 mil durante a noite. Agora, eu analisei isso. O custo de aquisição de Bitcoin do Michael Saylor, ou seja, da MicroStrategy, que agora se chama apenas Strategy, é de 76 mil dólares. Quando caiu para 75 mil dólares, ele estava no prejuízo. Ele teve um prejuízo de cerca de 10 bilhões de dólares. Agora está em 77 mil. Ou seja, o Bitcoin está circulando em um nível muito próximo ao custo dele. E em 2000, a bolha das .com estourou. Houve uma crise. Mais do que apenas o estouro da bolha das .com, houve uma crise. Nessa crise, Michael Saylor teve uma perda recorde de 6 bilhões de dólares em um único dia. Vimos isso na manchete do Daily News, claro, pela internet. Não tenho certeza se é totalmente verdade, mas pelo que pesquisei, é assim. Ele mesmo disse em uma entrevista: sim, perdi 6 bilhões de dólares em uma noite, ele diz. Está dormente. É claro que Saylor não deveria perder, Saylor deveria ganhar dinheiro, porque não sabemos a verdade. Portanto, não podemos saber se ele é um cara mau ou um cara bom. O tribunal pode decidir sobre isso. De fato, sim, o mundo está passando por um período difícil para as criptomoedas, para investimentos, para tudo. Quando leio coisas sobre Epstein, tenho que me segurar para não vomitar, e dizem que, lendo pelo X, você perde a fé na humanidade. E dizem que isso é apenas 20%, quem lê o resto diz: nós não conseguimos nos recuperar por 6 meses. É muito ruim. Ou seja, realmente não consigo falar muito sobre isso porque realmente não aguento. Chega num ponto em que a palavra nojento é insuficiente. Eu gostaria que os maus fossem punidos e também digo o seguinte: olhem, há 20, 30 anos, todas essas coisas que aconteceram naquela época foram encobertas. Mas agora, veja como o Web 3 ou o Web 2 é algo maravilhoso. No X, no YouTube, podemos falar sobre essas coisas, as pessoas podem se reunir para julgar isso e podem pressionar para que mais verdades venham à tona. Podem criar opinião pública. Isso é realmente muito valioso. Nesse sentido, o século em que vivemos agora, a existência do X e o fato de ser livre são muito valiosos. Acredito que devemos essa liberdade ao Elon Musk. Quando ele pagou 45 bilhões pelo X, todos riram. Ele pagou pela liberdade de expressão e o Elon recuperou o valor. Continuaremos a falar sobre ativos como ouro, prata e Bitcoin. Até o próximo vídeo, fiquem bem.